A semana é mais curta, mas promete muita agitação política. Com a véspera do 7 de setembro, as tensões nos bastidores políticos crescem. Agora quem chega com as informações é o Sátiro Salles. As tensões políticas aumentam com a proximidade do 7 de setembro, data marcada para manifestações favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As articulações para atos considerados antidemocráticos na definição de alguns segmentos políticos, mas classificados pelos aliados do governo como defesa da liberdade de expressão, tem o STF, Supremo Tribunal Federal, como um dos principais alvos. O STF determinou ao longo do mês de agosto operações de busca e apreensão para monitorar líderes de movimentos que, no entender dos ministros da Corte, estavam contribuindo para a instabilidade política do país, colocando em risco a democracia. O conflito entre executivo e judiciário tem desdobramentos na política e também na economia, e gera apreensão entre investidores que querem um país pacificado para ampliar investimentos e garantir assim mais empregos. Os manifestantes querem mostrar força em defesa da política conduzida pelo presidente Bolsonaro, que em 2022 tentará um novo mandato. Aqui no Ceará, cidades da Grande Fortaleza, do interior, terão no dia 7 de setembro manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os dias que antecedem o 7 de setembro foram tensos e de movimentações intensas nos bastidores políticos. O presidente Jair Bolsonaro está tratando a data como um marco de liberdade de expressão, enquanto opositores veem os protestos articulados como tentativa de desestabilizar a democracia, com ataques diretos ao judiciário. Os movimentos, jornalista Beto Almeida, têm uma direção, que é a eleição de 2022. Exatamente isso, Luciano. Nunca se falou tanto num feriado de 7 de setembro. Para nós que vivemos numa outra época, não tão distante, o feriado de 7 de setembro era um momento de fato de você fazer relevância aos atos patrióticos. Eram os desfiles militares, eram os desfiles das escolas, aqui mesmo em Fortaleza, todo mundo ia ali para Beira-Mar acompanhar os desfiles, era isso e só. Só que agora ganhou uma nova conotação. Para o presidente Bolsonaro é uma oportunidade única essas manifestações programadas para amanhã, para que o país renove, no entendimento dele, a sua independência. E ele diz o seguinte: quem quer paz, que se prepare para a guerra. Lógico, isso é uma simbologia, mas mostra exatamente o quanto o presidente da República aposta nessas manifestações para dar um caráter de reforço e apoio a ele como presidente e principalmente aumentar o teor das críticas aos poderes do judiciário e também ao poder legislativo. Aqui mesmo, tanto eles, que por sinal, o presidente Bolsonaro desistiu, ou pelo menos tirou o pé da pressão que fazia sobre a adesão das Forças Armadas. Esse trabalho hoje é muito mais forte junto às polícias militares. Tanto é, por exemplo, que esse movimento de pressão sobre os policiais militares teve reação em São Paulo do governador João Dória, e aqui mesmo no Ceará, o Ministério Público Militar recomendou que houvesse um acompanhamento bem próximo das associações de militares para evitar o envolvimento de homens fardados ou homens militares, pessoas que são militares, mas que estão em trajes civis e que possam se envolver nessas manifestações. Seja como for, amanhã a gente vai ver o tamanho dessas manifestações e o resultado disso para o governo. Eu não creio, sinceramente, Luciano, aqui é uma previsão que nós tenhamos algo que o povo fica preocupado com golpe, de demonstração de golpe administrativo. Não acho que vai acontecer nada disso. O que o governo, na realidade, quer é uma manifestação de apoio num momento de fragilidade política dele. Isso Beto, é claro. Eu tenho essa mesma linha de raciocínio e também essa expectativa que nós vamos sim ter protestos, manifestações,
tanto dos aliados do governo federal quanto dos opositores, que se organizam também, porque afinal, de um lado ou de outro, tem insatisfação, tem descontentamento. Se no âmbito do governo federal a inquietação é maior na relação com o Poder Judiciário, entre os opositores, o discurso é de que o país está sem um eixo de estabilidade, está com a inflação crescente, com o aumento do combustível, com a demora na vacinação, que foi alvo de críticas e também hoje é alvo de investigação da CPI, embora hoje nós tenhamos a imunização contra a Covid mais acelerada, mas todos os setores políticos têm sempre uma pauta para reivindicar, para criticar, para bater ou para atrair mais apoio. Você fez referência nessa sua análise ao conflito do governo federal com o Poder Judiciário e citou também o Congresso Nacional, mas é preciso dizer que a relação hoje do Executivo com o Congresso Nacional, com a Câmara Federal e com o Senado é uma relação bem mais estável, onde o governo tem construído algumas pontes para tentar avançar na aprovação de projetos, embora nem todos tenham êxito passando pela Câmara Federal ou pelo Senado, como aconteceu na semana passada em relação à medida provisória que tratava de uma mini reforma trabalhista. Olha, Luciano, mas essa relação nem sempre pacífica entre o Executivo e o Legislativo, ela não quer dizer que em si haja um problema de ordem constitucional, nem possibilidades de rupturas. Na realidade é o seguinte, eu acho que isso chega a ser até saudável, esse embate, desde, para usar um termo e uma expressão do presidente Bolsonaro, tudo isso ocorra dentro das 4 linhas da Constituição. O que não pode é trabalhar mecanismos, manifestações, para que se haja uma ruptura da ordem constitucional, do Estado Democrático de Direito, como muitos acabam aí trabalhando, ou pelo menos ideologizando todos os embates a partir dessa semana do 7 de setembro. Não é isso que quer o Brasil, não é isso que o país precisa, não é isso, Luciano, inclusive, que as principais forças econômicas, financeiras e produtivas desse país querem. Me diz uma coisa, por que o agronegócio quer instabilidade num país se o agronegócio é hoje o principal ponto de exportação, da pauta de exportação do Brasil? Ele quer tranquilidade. A instabilidade, jornalista Beto Almeida, significa menos renda, uma economia com total descontrole, menos empregos, no momento em que o Brasil precisa retomar em um ritmo mais acelerado as atividades econômicas para manter as exportações em alta, para gerar mais renda e mais oportunidades de emprego. Agora você fala em relação ao Congresso Nacional, volto a abordar essa questão, esse ponto, porque também com essa semana mais curta, as atividades do Congresso Nacional têm aí uma agenda bem desacelerada, como, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as ações do governo federal, os erros do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Exatamente, olha só. Temendo a questão da violência mesmo, das manifestações programadas ali para a Praça dos Três Poderes em Brasília, naturalmente que vai receber muitas caravanas e isso não vai se dispersar, não vai ficar simplesmente restrito a amanhã, 7 de setembro. Então os próprios parlamentares, os membros da CPI da pandemia, resolveram, Luciano, não fazer tomada de depoimentos nesta semana, programaram a retomada para a semana que vem, pós o feriadão e pós essa semana de manifestações em Brasília. Tanto é que a CPI já está na sua reta final, já está em ponto de fazer relatório, de aprovar relatório. O depoimento que está sendo aguardado para a semana que vem é do empresário Luciano Hang, que é o que falta ainda para que poderá causar, vamos dizer assim, mais impacto, mais polêmica, e que os senadores, eu acho que de forma muito equilibrada, suspenderam a tomada desse depoimento e fica para a semana que vem. Mas isso no âmbito da CPI. Para além disso, Zeno, o governo ainda tem outras coisas para serem discutidas, que estão gerando impasse, que desde a semana passada, por exemplo, existia pressão para aprovação e nem sequer ainda avançou, que é o caso, por exemplo, da chamada dívida dos precatórios, que o governo está tentando, por meio de uma PEC, aprovar o parcelamento dessa dívida, que chega a quase 90 bilhões de reais, boa parte delas, inclusive, mais de 12 bilhões de reais, dívidas com os estados,
dívida que são geradas a partir do não pagamento, do não repasse do antigo Fundef, que hoje é o Fundeb, e que o Ceará, inclusive, é um desses estados que tem essas dívidas a receber da União. Tá faltando, sabe o que, Luciano? Entendimento. E esse entendimento não saiu semana passada. Essa semana, lógico, não vai acontecer. Vai ficar ainda para semana que vem. O impasse acaba gerando muita expectativa entre as pessoas jurídicas, no caso das empresas, e também de pessoas físicas que têm dinheiro a receber do governo federal. Sejam recursos pela via da Previdência Social, dos chamados precatórios da Previdência Social, como também de desapropriações de imóveis, né? Que entrou essa desapropriação na briga judicial e ao final da tramitação das ações, a Justiça, em última instância, deu ganho de causa a quem propôs as ações contra a União. E o impasse, jornalista Beto Almeida, deixa, sim, muita gente nessas expectativas, porque em 2022, pela proposta orçamentária, como você bem disse, são pelo menos 90 bilhões de reais. E o governo federal tenta diminuir esse volume de pagamento ou negociar o parcelamento de parte desses recursos que serão obrigatoriamente pagos pela União por meio de precatórios. Aqui mesmo no estado do Ceará, para o governo do estado, são pelo menos 2,6 bilhões de reais correspondentes a diferenças de recursos do Fundeb, que o governo federal deixou de passar, de transferir há alguns anos, e que essa conta, pela programação do próprio governo federal, está no orçamento da União de 2022. A oposição está chamando essa PEC, de PEC do calote. Porque diz o seguinte: o governo federal está tentando dar um calote numa dívida que já foi julgada em última instância, que não tem mais para onde ele recorrer e que, nos critérios legais, não permite parcelamento. Então, se a União tem uma dívida, essa dívida já está ganha, a União perdeu, tem que pagar e não pode parcelar. Então, mas o impasse está gerado pelo seguinte: a CCJ já deu um parecer favorável. Aliás, o presidente, o relator da PEC, né, que faz essa parcelamento, ele deu um parecer favorável. Só que nem sequer foi apreciado ainda na Comissão de Constituição e Justiça para poder ir a plenário. A previsão é que isso só ocorra na semana que vem, se até lá, Luzenor, não aparecer também ainda, porque tem o Supremo Tribunal Federal, tá certo? O próprio TCU e o governo federal, esses órgãos todos tentando encontrar uma saída legal, viável para essa questão dos precatórios. O governo federal tem pressa porque é nessa negociação sobre o futuro dos precatórios, que tem essa previsão para pagamento em 2022, porque a depender desse entendimento sobre o volume de recursos a ser destinado para a liberação desses precatórios, o governo quer encontrar uma solução a curto prazo dentro do orçamento da União de 2022 para o programa Auxílio Brasil, que a partir de novembro tem um reajuste nos benefícios. Exatamente, Luciano. Sem isso, adeus Auxílio Brasil e permanece o Bolsa Família do jeito que está. Nós já estamos na reta final do bate-papo político. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco você pega a estrada também, em direção ao interior do Ceará. E para quem está viajando pelas rodovias estaduais e federais nesse feriadão, que muita gente decidiu imprensar, jornalista Beto Almeida, cuidado. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Sem pressa e especialmente um zelo com a vida. Exatamente, Luciano. As estradas pedem esse cuidado, principalmente as rodovias federais. Quem vai pegar aqui as rodovias federais tem trechos muito comprometidos. Um bom feriado a todos, mas amanhã a gente está por aqui, viu, Luciano? Terça-feira, 7 de setembro, é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A gente fica aqui ao lado do Marcos Surlan, contando para você, ouvinte internauta, as novidades da área política e das informações que mexem com o seu cotidiano. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.